Olá, pessoal! Aqui é a Luciana Klein e nós estamos de volta para a nossa segunda aula de AutoCAD 2018 3D. Como eu prometi para vocês, nesta aula nós vamos começar a botar a mão na massa. O que nós vamos fazer? No decorrer do curso, nós vamos desenvolver esse playground. Olha só que bacana! Eu gerei algumas imagens 3D desse playground finalizado para mostrar para vocês. Para começar, acesse o site cadklein.com.br e faça o seu registro. É gratuito. Então, acesse a área de downloads e acesse a categoria AutoCAD Arquivos DWG 3D. Você encontrará os arquivos da primeira aula, AutoCAD 2018 3D Aula 1, e os arquivos desta aula, que são dois arquivos PDF, que contém as medidas dos objetos que nós vamos começar a criar. Você encontrará também um arquivo DWG com esses objetos prontos, para que você possa conferir se o seu arquivo 3D está nas medidas corretas. Vamos começar? Abra um arquivo novo baseado no template ISO 3D do AutoCAD, mude a visualização para o modo paralelo e desligue o grid com a tecla de função F7. A primeira coisa que nós vamos fazer é a caixa. Então, vamos ver as medidas dessa caixa? Vamos lá. 1000 por 1250. Ok. Então, vamos voltar para o nosso arquivo. Nós temos que definir duas coisas antes de começar a criar alguma coisa. A primeira delas é a unidade de trabalho. Então, nós vamos acessar o Unities e vamos verificar se as unidades estão em milímetros. Você pode diminuir aqui a quantidade de casas decimais também. Essa é a primeira coisa. Qual é a segunda coisa? Nós precisamos manter o nosso arquivo organizado. Da mesma forma como você trabalha com layers em desenho 2D, é imprescindível que você também faça isso no trabalho em 3D. Então, nós vamos acessar a caixa de configuração de layers e nós vamos criar o layer para a caixa de areia. Você pode dar o nome que você quiser. Eu vou colocar caixa de areia. Vou mudar a cor para vermelho. Eu gosto de vermelho. E vou deixar esse layer corrente. Então, vamos começar. Nós vamos utilizar primeiro o comando box para criar a caixa. É esse comando aqui. Ele é similar ao comando retângulo. Você pode chamar esse comando também via teclado, digitando box. Ao pedir o comando, o AutoCAD precisa que você especifique um ponto na tela para iniciar o box. Então, você clica na tela. Veja que se eu abrir o cursor, parece que eu estou criando um retângulo. Ok, vamos entrar com as medidas? Então, @ 1250 por 1000 e Enter. Agora, antes de digitar o valor da altura, é bom que você verifique se o seu cursor está acima do plano XY ou abaixo do plano XY. Porque se você estiver abaixo, ele vai criar uma caixa com Z negativo e nós não queremos isso. Então, antes de digitar o valor da altura, puxe o cursor para cima. Olha, aqui ele está para baixo dos pontos, né, das coordenadas, e aqui ele está para cima. Então, puxe o cursor para cima e daí digite a altura, 220, ok? Lembrando que você também pode criar uma caixa qualquer a esmo, com qualquer medida, acessar o Properties, clicar no objeto e alterar essas medidas aqui, olha, 1250 por 1000 por 220. Ele não deixa de ser um box e ele permite que você edite essas medidas direto aqui através do Properties, ok?
Muito bem, então agora que nós já fizemos 2 box, por que 2? Porque eu vou furar aquele box maior com um box menor. Mas o box menor, ele tem que ser menor, ele não pode ser do mesmo tamanho. Então, vamos ver as medidas? Nós temos aqui, olha, é esse box aqui que nós vamos fazer, esta caixa, esta moldura, vamos dizer, né? Ela tem 20 de espessura. Então, aquela caixa menor tem que ter 1.210 por 960. Vamos lá. Então, aqui, 1.210 e aqui, 960, a altura é a mesma. Muito bem. E como nós vamos colocar uma caixa dentro da outra? Utilizando o comando Move, que você já conhece, ele também é utilizado em 3D, e o Object Snap Mid Between Two Points, que é o M2P. Vamos lá? Comando Move, seleciono a caixa menor, aí eu vou pedir M2P e vou clicar nas duas diagonais aqui de cima. Peguei o ponto do meio aqui desta caixa e vou pedir também M2P e clicar nas diagonais da caixa maior. Esta é uma forma de nós movermos uma caixa dentro da outra. Mas existe outra forma, tá? Nós temos aqui, eu vou desligar esse Object Snap e eu quero te mostrar esses aqui. Esses são Object Snap próprios também para 3D. Então, veja que o Center of Face está ligado. Então, eu vou ativar o 3D Object Snap. Vou pedir o comando Move. E vou pegar aqui o centro da face superior, 3D Center. E eu vou mover aqui para o centro da face superior da outra caixa. Agora, nós vamos abrir um buraco nessa caixa maior, utilizando essa caixa menor. Isso a gente consegue através do comando Subtract, que é este comando aqui. Ok? Para ficar mais fácil aqui, eu vou dividir a tela aqui em duas. Porque às vezes fica mais fácil de selecionar no modo 2D, principalmente quando eu tenho objetos sobrepostos, ok? Então, vamos lá. Comando Subtract, você também pode pedir pelo teclado, comando SU, Enter. E qual é a sequência? Você vai selecionar primeiro o objeto maior, aquele que vai ficar, o objeto que vai ser furado, vamos dizer assim. Então, qual é o objeto que vai ficar? É a caixa maior, certo? Enter, selecionou a caixa maior, o objeto maior, você pressiona Enter, para que você possa prosseguir com o comando. Agora, você vai selecionar o objeto que você vai usar para furar aquela caixa. Imagine como sendo um prego, para você fazer um furo numa madeira. Então, a madeira é o objeto que vai ficar e o prego é o objeto que você vai usar para furar. Nesse caso, qual é o objeto que eu vou usar para furar? É a caixa menor. Estão vendo como é mais fácil selecionar no modo 2D? E daí, eu pressiono Enter e pronto. Olha como foi fácil, não é mesmo? Mas, Luciana, tem outra forma de fazer isso? Tem outra forma de fazer isso também. Deixa eu te mostrar. Nós podemos fazer um retângulo, olha só. Conceitos de 2D também são indispensáveis em 3D. Vamos fazer um offset de 20 para dentro. Ó, nós temos então dois retângulos, certo? Nós podemos usar um outro comando para criar essa moldura, que é o comando Press Pull. Veja que eu não preciso fazer mais nada além desses dois retângulos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, olha, no meio deles, qualquer ponto entre os dois retângulos e puxar o cursor para cima e digitar, 220 e Enter. Veja que você também pode alterar
essa altura através do Properties, tá ok? Tem outra forma de fazer? Tem outra forma de fazer, sim. Vamos lá? Retângulo, 1250 por 1000, offset de 20. Ok, 2 retângulos de novo, Luciana, né? Não vai parar de fazer retângulo. Vamos lá. Agora a gente vai transformar esses 2 retângulos em 2 regiões. O comando region permite isso. Então, region transforma em região. É como se fosse uma folha de papel, porque o retângulo, na verdade, ele é uma linha no formato de retângulo, porque ele é vazado, né? E o region é como se fosse uma folha de papel, então você não tem o vazado nele. Você já vai entender o que eu quero dizer. Ó, vou selecionar os 2 retângulos e vou dar Enter. Veja aqui, 2 loops, quer dizer, ele fez uma varredura e ele criou 2 regiões, certo? No modo 2D, essas regiões, olha, visualmente não tem nada diferente de um retângulo, né? Você olha aqui e você não parece um retângulo, né? Mas são regiões, tá? E você pode usar o comando subtract em regiões também. Então, olha, a região maior, que é a que vai ficar, que vai ser furada, Enter, seleciona a região menor, que é a região que você vai utilizar para furar a região maior e Enter. Voilá! E agora, o que eu faço com isso? Você pode usar o Press Pull de novo. Pode usar o Press Pull de novo. Eu vou fazer uma cópia disso aqui, tá? Para poder te mostrar isso, olha. Press Pull, olha só. De novo, tá? E você também tem o comando Extrude, que ele é como se levantasse, né? A partir de um objeto, de um perfil 2D, ele cria um 3D, tá? Então, Extrude, seleciona, Enter e 220, Enter. Então, veja que para criar somente essa moldura, olha quantos comandos você pode utilizar. Tem mais? Tem. Mas vamos deixar para mostrar esses outros comandos mais para frente, né? Senão a gente não faz nada além da caixa nesta aula. Vamos lá? Então, olha, eu vou ficar só com uma caixa aqui, porque eu não preciso disso tudo, agora que você já sabe como criar, tá? Essas caixas. Então, vamos lá. E agora? Qual é o próximo passo? Bom, nós já estamos brincando há algum tempo e nós precisamos salvar o nosso arquivo, certo? Então, salve o seu arquivo para que você não perca o seu trabalho. Agora, com o arquivo salvo, assista a parte 2 desta aula. Não pare por aqui, tem muita coisa para te ensinar ainda. Se você gostou, dá um like, compartilha, comenta. A sua opinião é muito importante para a gente. Muito obrigada. Te vejo na parte 2.